Bom dia, CCL Nautas, tudo bem? Então hoje eu quero explorar com vocês outras potencialidades que a gente pode usar aqui então no Chat GPT. Então muita gente já usa o Chat GPT para estudo, para elaboração de aulas, para na escrita de e-mails, de relatórios, na produção de textos de maneira geral. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode potencializar esse uso a partir de um recurso chamado persona. O que seria uma persona? É fazer com que o chat GPT assuma uma personalidade, assim as respostas dele pode ser mais acurada e ele pode trabalhar a partir de uma tarefa específica que você propõe, você usuário propõe para ele. Então isso pode melhorar tanto a nossa produtividade de maneira geral, dependendo da tarefa que a gente quer que o chat GPT execute, quanto também como nós, consultores, professores, podemos produzir aulas mais divertidas, com mais atividades, uma diversidade maior de atividades, a partir do chat GPT. Então, agora a gente vai para a lousa, no qual eu vou explicar um pouquinho, passo a passo, como é que funciona as camadas para a gente montar um prompt no qual estabelece essa persona, essa personalidade no chat GPT, e depois a gente segue com os exemplos. Beleza? Então, bora lá para a lousa e já já a gente está de volta. Então vamos aqui explorar na nossa lousa as etapas para a gente aprimorar o uso do chat GPT. Então aqui a gente tem o passo a passo, no qual, usando o chat GPT, a gente pede para ele agir como uma persona. Então ele assumir um personagem. Act as, e aqui a persona é limitada apenas pela sua criatividade. Por exemplo, escritor, writer, um vendedor, salesperson, um oficial de imigração, CBP officer, um médico, doctor. E a partir desse momento no qual, no seu prompt, você vai pedir então para que o chat GPT haja como uma persona, você também precisa definir qual é a tarefa dele, qual é a missão dele. Então, your task is, sua tarefa é, sua missão é, e aí você define a tarefa. É importante aqui que a gente use palavras-chave que deixem bem clara qual vai ser a tarefa do chat GPT a partir daquela persona. Como, por exemplo, revisar um texto, review, melhorar, aprimorar um texto, improve. Você quer executar alguma atividade de roleplay, né? Então, de papéis, como um teatro, ou que ele gere informações. Você pode, por exemplo, uma das personas possíveis é tornar o chat GPT um prompt generator, então um gerador de outros prompts. Então você pode pedir que a task dele seja gerar, generate, ou que ele responda perguntas, answer. Então, ele vai responder perguntas ou as inquisições do usuário a partir daquela persona. E por último, mas não menos importante, o input do usuário, o user input, no qual a gente vai estabelecer o contexto na qual a persona que o chat GPT está assumindo irá executar a tarefa, a task. Então você pode pedir para que ele seja uma salesperson e que a task dele seja vender, sell, seja negotiate, negociar, e o contexto é uma loja de sapatos, uma shoe store, uma loja de roupas, ou, enfim, qualquer outro contexto no qual encaixa essa pessoa. Ah, não, minha persona, o chat GPT vai act as, vai agir como um CBP officer. Então a tarefa dele vai ser ask the user questions, né? Então fazer perguntas ao viajante, ao usuário. E qual o contexto? Airport, né? Então o contexto aqui é no aeroporto. Então, a partir dessas três etapas, você então consegue consolidar as personas no chat GPT. Então, a primeira etapa é estabelecer qual persona, definir a tarefa e, por último, mas não menos importante, dar o contexto na qual essa tarefa será executada. Certo? Vamos para alguns exemplos então. Vejo vocês já já. Bom, pessoal, então vamos seguir com o nosso exemplo de como
implementar uma persona, uma personalidade aqui no chat GPT. Então, criei um prompt usando as instruções que a gente viu na lousa, solicitando então que o chat GPT haja como oficial da imigração. Act as a CBP officer. Estabeleci também a tarefa dele, a task. Então, your task is to perform a interview as I just arrived in the United States. Então, eu sou um viajante que acabou de chegar nos Estados Unidos e o chat GPT vai agir como se fosse, então, um oficial da imigração, realizando aquela entrevista de chegada. Falei para ele que ele deve, então, começar a conversa e aguardar a minha resposta para proceder de acordo. Então, uma vez que o objetivo dessa minha atividade é um roleplay, né? Então, estamos fazendo aqui como se fosse uma peça de teatro, a gente está fazendo um jogo de papéis. O chat GPT vai assumir a personalidade, a persona de um oficial de imigração, enquanto eu, usuário que sou viajante, preciso, então, prover as respostas para ele. E aqui ele começa de acordo, faz as saudações, good morning, welcome to the United States, may I see your passport and customs declaration form, please? E como vocês podem ver, eu interagi com ele, respondendo here it is, como se eu estivesse entregando os meus documentos, e ele continua, então, a manter o papel dele e a dar continuidade aqui à entrevista. Então, ele pergunta aqui, ó, I see you've listed that you're visiting the United States for tourism. Is that correct? Então, na minha declaração fictícia aqui, na nossa brincadeira, eu anotei, hipoteticamente, que o objetivo da minha visita é para turismo. E ele pergunta se isso está correto. Respondi que sim. E aí ele dá continuidade à entrevista com as perguntas padrão. How long do you plan to stay in the United States? Se eu tenho algo a declarar. Então, à medida que eu vou respondendo, ele vai dando continuidade a essa entrevista até que ele execute completamente a task que a gente estabeleceu, que é a entrevista em si. Porém, o chat GPT, como qualquer programa de computador, ele pode interpretar errado o nosso pedido. Então, criei um cenário aqui no qual a gente dando o mesmo prompt, da mesma forma que a gente viu na lousa. Então, act as a CBP officer. Então, colocando a persona que ele deve assumir, a personalidade que ele deve assumir, estabelecendo qual é a tarefa, qual é a task, pedindo que isso daqui se trata de um roleplay, então que ele deveria aguardar as minhas respostas. Ele não me interpretou bem e gerou uma conversa completa, assumindo o papel tanto do oficial quanto do usuário. Não foi isso que a gente pediu, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que a gente possa interagir, nós ou os nossos alunos, em tempo real, como se fosse uma conversa, como se fosse um roleplay. Então, qual é a solução para esse cenário? Apenas corrigir o chat com mais um prompt, relembrando ele da task, relembrando ele do que ele errou. E o que ele errou aqui? Ele deve começar a conversa, mas aguardar pelas minhas respostas. You must start the conversation and wait for my answers. Então aqui, pronto, já coloquei ele de volta na linha, já coloquei ele de volta no caminho que ele deve seguir como o CBP Officer, persona que a gente estabeleceu. E vejam então que ele agora entendeu qual foi minha solicitação. Então ele começa novamente com uma saudação, inclusive ele cria um nome fictício para ele mesmo, né? Officer Johnson, e ele começa com as perguntas padrões. May I have your passport and visa, please? Eu entrego os documentos respondendo here it is. Ele dá continuidade à entrevista. Então, can you please state your name and nationality for the record? Como a gente está treinando aqui, né, o idioma inglês, então estou respondendo da forma mais completinha possível. A gente pode dar essas orientações para os nossos alunos. Então, my name is Eduardo, I'm Brazilian. Ele agradece, continua com as perguntas padrão, como what is the purpose of your visit to the United States? E se eu continuar aqui,
Eu posso colocar, por exemplo, vacation. Wonderful. How long do you plan to stay in the United States? 15 days. Então, vejam que após eu corrigir aquele erro inicial de interpretação do chat, ele continua normalmente, certo? Então, a partir de um prompt muito simples, a gente pode estabelecer uma persona, uma personalidade, tá? Definir qual vai ser a tarefa dessa personalidade e fazer uma tarefa de roleplay aqui, né? Fazer uma atividade de roleplay. Caso vocês encontrem essa misinterpretation do chat GPT, então essa interpretação incorreta dos nossos comandos, basta você verificar o que foi que ele está fazendo de errado e corrigi-lo, solicitar novamente num prompt adicional que ele retorne ao que a gente pediu inicialmente. Como aqui foi o exemplo, ele deveria aguardar as minhas respostas. E está resolvido, ele volta right on track, né? Ele volta ao caminho que a gente estava esperando. Então essa é a minha dica de hoje, é o nosso jogo aqui de roleplay usando o chat GPT e transformando ele, né, incorporando ele a uma personalidade, no qual a gente pode usar um CBP Officer, um vendedor, né, uma salesperson. A gente pode usar aqui, por exemplo, a criatividade é o limite. A gente pode colocar uma personalidade na qual ele tem que negociar um contrato, no qual ele tem que negociar uma venda, e essa comunicação é dada por e-mail. Então, uma aula no qual você tem que praticar a escrita de um e-mail, você pode usar o chat para responder esses e-mails em tempo real. Então, a criatividade aqui da tarefa, da persona e do contexto, os três elementos que a gente viu na lousa, fica a critério de vocês. O limite aqui é a imaginação de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. A gente fica por aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre como usar o chat GPT ou outras ferramentas de inteligência artificial, então comentem esse vídeo que eu trago para vocês. Tranquilo? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço e até a próxima.